Sim. Sim. Beleza. Então, a gravação está iniciada. Vou fazer aqui uma introdução, né, para a nossa palestra. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Nossa palestra hoje é sobre mulheres na TI, né? A Clara vai falar um pouquinho para a gente sobre desafios, oportunidades e o enfrentamento, né, ao machismo estrutural. E é um dia muito especial, porque essa é a nossa primeira palestra do projeto de Cultura e Diversidade na TI, né? A gente está iniciando aí esse projeto com o objetivo, né, de abrir um espaço para conversas importantes, para promover uma reflexão e também para fortalecer para a gente um ambiente cada vez mais respeitoso e inclusivo. Então, esse é o primeiro de vários temas que a gente vai abordar aí durante o ano. Então, também quero aproveitar, né, para a gente agradecer ao Alexandre, nosso diretor, pelo apoio, por ter incentivado a gente para iniciar esse projeto, que a gente consiga, né, colocar juntos em prática dentro da DTI esse tipo de iniciativa. Então, a gente contou muito com o apoio dele. E agradecer, obviamente, a Clara, né, que aceitou o nosso convite, que vai conduzir esse momento com a gente. Obrigada, Clara, por compartilhar sua experiência, por estar aqui com a gente hoje nesses dois horários, né, de manhã e de tarde. E também, né, agradecer aí às contas, né, que ela foi responsável pelo nosso patrocínio, por apoiar também essa iniciativa. Então, Alexandre, quer também fazer uma introdução aí para a gente? Não, eu até prometo que agora de tarde eu não vou atrapalhar mais a palestra da Clara. A de manhã eu estraguei a palestra dela. Mentira! Mas eu queria novamente agradecer a Clara pela predisponibilidade, pelo apoio, por essa aula que ela está dando para a gente, essa oportunidade de melhoria enquanto profissionais e principalmente enquanto pessoas. Obrigado mesmo, viu, Clara? Eu que agradeço, gente, o convite. Responsabilidade, né, ser o primeiro encontro, assim, agora que eu parei para pensar que vocês começaram esse projeto e de cara vamos falar de machismo estrutural, né, que é um tema aí muito importante. Mas eu já agradeci de manhã, mas eu vou agradecer mais uma vez aí pelo convite, né, que foi me feito e eu gosto muito de falar sobre esse tema. Né, é um tema que é muito próximo de mim, assim. Eu gosto de discutir com os meus amigos, gosto de trabalhar no trabalho, e parabenizar também os organizadores, porque é uma iniciativa muito legal. E eu acho que é muito importante, assim, né, ter esse espaço dentro das empresas para a gente falar de pautas, né, que a gente não fala tanto, porque abre espaço de reflexão, eu acho que a gente questiona estruturas, né, e, enfim, acho que a ideia aqui é isso. Karina, o negocinho de compartilhar para mim sumiu. Não sei se deu algum bug aí. Ixi, deixa eu tentar habilitar aqui de novo. Mas, de qualquer forma, eu vou me apresentando aqui. Eu sou a Clara, eu sou psicóloga, né? Formei em 2023. Sempre atuei, né, com esses temas assim, de diversidade e inclusão, né, na minha graduação e no meu trabalho. Eu sou business partner também, sempre trabalhei na área de tecnologia desde que eu formei. Comecei fazendo estágio e aí fui seguindo minha carreira. É uma área que eu gosto bastante, porque eu vejo que é muito dinâmica, assim, então tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que dá para a gente colocar muita parte do cuidado também dentro dessa área. E, enfim, gosto muito dos temas, né, relacionados à mudança, à comunicação. E é isso, assim, eu vou, né, conduzir a palestra, mas, assim, isso não define que só eu que tenho que falar. Então, espero que vocês se sintam muito confortáveis para trazer pontos também, porque de manhã a gente conseguiu conversar bastante, foi muito legal que o pessoal trouxe, né, várias reflexões, dúvidas, então se sintam à vontade aí para trazer também perguntas ou contribuir com as falas mesmo, que eu acho que fica bem mais rico, né? E vocês passam a se conhecer mais também, então acho que isso é bem importante. Para a gente começar, eu queria contar para vocês sobre uma pesquisa de campo que eu fiz antes da palestra. Então, quando eu recebi o convite, eu pensei, gente, eu tenho vários amigos que são da área de TI, por que não fazer uma pesquisa com eles, assim, que eu acho que pode dar um start legal, assim, para a gente começar a questionar algumas informações. E aí eu fui lá e perguntei, né, para três amigos homens e três amigas mulheres, qual que é a sensação que eles tinham ao trabalhar na área de TI. E aí eu vou trazer as respostas para vocês, assim.
Então, quando as mulheres vieram me responder, elas falaram assim, que elas se sentiam muito pressionadas, que elas sentiam medo de errar, que elas se sentiam desafiadas no sentido positivo, então desafiadas, né, na área de TI, sentiam constrangimento com alguns gestores homens e algumas lideranças homens. Elas sentiam que tinham muitas falas irônicas direcionadas a elas, então falas como se elas não soubessem do assunto que estava sendo falado. E foi basicamente isso, as respostas das mulheres, né? E em contrapartida, quando eu perguntei para os homens, eles trouxeram que eles tinham muito orgulho de trabalhar na área de TI e sentiam que a área de TI deu oportunidade para eles, assim, de estruturar uma vida melhor em relação à vida da família deles. Então, em questão de estrutura mesmo, né, financeira, que essa área abriu portas para eles. Aí eu até queria direcionar um pouco da pergunta para vocês também, se vocês, qual que é a sensação que vocês têm de trabalhar na área de TI, né? É, E aí fiquem à vontade para abrir o microfone ou para mandar aqui no chat, assim, só para a gente ver um pouquinho também do que a gente tem de informação aqui com vocês. Se quiserem mandar no chat, viu, gente? Não tem problema. Vai, Thiago, você gosta de falar muito aí, cara? Fala aí. E pode ser só uma palavra, gente. Ô, Alexandre, não, eu ainda tô acanhado. Deixa mais pra quando estiver um pouco mais pra frente. Pra gente entender um pouco mais do tema também, né? Mas desde já, acho que realmente tem sido. Essa ideia do projeto foi bem legal, né? Ainda mais que a gente vai entrar em temas aí que muitos da equipe requer maturidade. E eu acho que eu sou uma das pessoas principais que são interesse nisso, porque eu acho que eu tenho a liberdade de brincar com todo mundo. Às vezes a pessoa não gosta, mas talvez nem tenha a liberdade de chegar perto de mim e falar. Então, isso é um ponto também que fica legal. Então, vamos deixar chegar um pouco mais para frente, Alexandre, para depois eu poder dar meus comentários. A pergunta dela agora é só o que que você acha de trabalhar na área de TI. Ainda não é o tema, não. Ela só quer saber o que que Então, você acha de trabalhar na área de TI. Só a eu introdução. acho, eu acho que é um desafio legal. É, eu acho que é um desafio bem legal. Só porque é uma coisa que sempre a gente tem que buscar a, estar acompanhando, né, para a gente estar atualizado no mercado. Então, como suas amigas também já te responderam, é o desafio mesmo que nos torna caminhando aqui, né, nesse tema. Olavo. Boa tarde, gente, tudo bom? Bom, primeiramente parabenizar essa atitude aí da DTI. Eu acho que é um tema muito bacana que a gente tem para discutir. Eu sinto, inclusive, que posso vir. Eu já vou falar de uma vez. Eu acho bem bacana aqui da DTI. Tava até pensando isso, até cheguei a conversar com uma colega minha que tá para mandar estágio aqui para a DTI, que, pelo que eu vi, vai abrir novas vagas, né? Aí eu até cheguei a comentar com ela, mandei um áudio comentando, né, que eu sinto que aqui na DTI é um lugar, tipo, no geral, na minha visão, lógico que sempre tem mais possibilidade de melhorar, né? Mas eu sinto que aqui é um lugar onde que as mulheres, elas têm uma boa representatividade, sabe? As mulheres são ouvidas, sabe? Elas conseguem ser valorizadas, sabe? Eu vejo isso, pelo menos no meu ponto de visão, através da Karina, através da Sara, também tem outras mulheres, né, que eu sei que atuam aqui, a Júlia, a Michele, que é líder do QA, outras mulheres também, as estagiárias também. Eu sinto que aqui é um lugar, também teve anteriormente a Cristiana, né? Então eu sinto que aqui é um lugar que, sabe, eu fiquei feliz a princípio de eu poder indicar aqui a DTI como lugar onde que essa minha amiga poderia se sentir à vontade em relação a ser uma estagiária, sabe? Que eu sei que isso é um problema que as mulheres têm muito, né? De essa questão de não se sentir à vontade e tal. Então eu acho que ainda assim a DTI, apesar de já ser um ambiente bom, tá ainda mais na, na melhora, né? Das mulheres ainda conseguirem mais oportunidades, serem mais ouvidas, né? Para com
cada vez menos o machismo estrutural, né? Então, parabenizar mesmo todo mundo aí que teve envolvido nessa, nessa oportunidade de estar aqui com a Clara hoje. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Mas respondendo a pergunta, eu acredito que a área de TI, um sinônimo para mim é segurança, de certa forma. Uhum. Porque comparado com outras áreas, né? É uma área com salários bons, é uma área onde que tem o home office, né? É uma realidade para diversas empresas, como aqui também na DTI, né? No Tribunal de Contas. Então, eu acho que é uma área boa de estar, porque você pode ter essa questão do trabalho remoto, né? De qualidade de vida, né? Tanto de questão de salário quanto também de modelo de trabalho. Então, se fosse para, pelo menos para mim, uma frase assim, pelo menos, eu acho que trabalhar no TI eu relaciono com qualidade de vida, sabe? Boa. Show. O Giovanni também falou aqui que sente orgulho da área, que sente fascinado, né, em estar em uma área que está sempre se desenvolvendo. Bom, acho que só a partir das respostas, né, que a gente consegue fazer os contrastes, né, entre as respostas das mulheres e as respostas dos homens, a gente entende que é algo que a gente tem que investigar, né, porque são respostas muito diferentes aí, de vivências muito diferentes. Eu vou compartilhar minha tela, e aí eu não tô com duas telas, então não vou ver comentário no chat, coisas assim, mas sintam-se à vontade para abrir o microfone e perguntar, enfim. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam, por favor. Estamos. Beleza. Passar aqui. Aqui eu me apresentei. Esqueci de falar da parte pessoal também, que eu sou muito forrozeira. Então vou muito em forró, em Belo Horizonte. Adoro. Festival. E gosto muito de ficar na natureza também, que eu acho que é um lugar que me dá muita paz. Paz de espírito mesmo, assim. Então eu fico bem calma. Gosto bastante. Vou começar falando um pouquinho do histórico aqui da área de TI. Não sei se vocês sabem, mas nem sempre a área de TI foi uma área que tinha majoritariamente homens, igual a gente tem hoje. Historicamente, a gente tinha, né, falando do primeiro curso de computação, de ciências da computação aí, a gente tinha mais mulheres do que homens. Eita, deixa eu só tirar o outro Teams aqui, gente, um minutinho. Senão, peraí. Claro, isso só mostra que as mulheres já são mais inteligentes. Elas já tinham visão que a TI já ia mais longe, então entraram mais, tá vendo? Olha, eu acho que você tem um ponto. Pronto, acho que agora não vai mais incomodar. Vocês estão vendo a tela? Estamos. Beleza. Sim. Beleza. Bom, por que que a primeira turma de ciência de computação do IME tinham mais mulheres, né, lá na década de 70? Então, basicamente, porque essa turma foi uma migração da turma de matemática, de licenciatura de matemática. E quando a gente fala de licenciatura, a gente está falando de pessoas que dão aula, né? Então, professores e professoras que dão aula. No entanto, licenciatura, historicamente, sempre foi uma profissão com maior presença de mulheres. Então, quando a gente tem essa primeira turma de ciência da computação, a gente tem uma migração dessa turma de matemática. E aí tinham mais mulheres do que homens, né? E é legal pensar no contraste, porque hoje é bem o oposto. Então, quando a gente vai olhar para os cursos de graduação, a gente vê que tem muito mais homens do que mulheres. E aí, como é que aconteceu, né? Essa migração do nada, os homens estão mais presentes na área de TI, nas vagas de TI, o que que aconteceu? Nesse momento aqui, que a gente tem essa turma com muitas mulheres, a gente começa a. Os computadores pessoais, eles começam a existir mais na casa das pessoas, né? Então, antes não era tão assim. Antes, os computadores, eles eram mais focados ali na área de secretariado. Então, eram para lugares específicos, não era todo mundo que tinha computador. Quando esses computadores passam a chegar na casa das pessoas, eles têm uma finalidade. Então, a finalidade deles é mais voltada para jogos, é uma finalidade mais lúdica. E aí, quando a gente fala de jogos, é uma coisa que é mais estigmatizado como coisa de menino. E aí, as pessoas que vão, né, ter mais contato com o computador são os meninos. E é legal a gente pensar que hoje, se você for olhar, né, o seu entorno, família, amigos, quando a gente fala de videogame, a gente está falando de algo que é muito mais direcionado para homens.
né? E não porque as mulheres não têm interesse, mas historicamente isso foi direcionado para os homens. Então, eu, por exemplo, eu tenho pouquíssimas amigas que gostam de videogame. Eu não sei falar nenhum jogo, inclusive, de videogame. E não é algo que está no meu cotidiano também. Agora, quando eu falo dos meus amigos homens, tem vários que jogam, né? Vários falam, tô jogando agora. Então, é uma coisa muito realmente que foi direcionada para os homens. Já para as mulheres, a direção foi para outro lugar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de a menina vai brincar de boneca, vai brincar de casinha, coisas nesse sentido, quando a gente fala disso, a gente está falando muito de um lugar de cuidado. Porque quando eu tenho uma boneca, o que eu vou fazer com aquela boneca? Eu vou cuidar dela. Então eu vou dar comida para ela, eu vou limpar a fralda, eu vou brincar de médico com a boneca. Então são sempre lugares mais voltados aí para essa parte do cuidado, que querendo ou não, vai mais para um lugar da área de humanas ali, e não para a área de exatas. Inclusive, eu lembro das bonecas, de todas as bonecas que eu tive, assim, e sempre realmente era Polly, Barbie, caminhão, assim, de boneca, né? Essas bonecas assim. E nunca me foi apresentado videogame ou coisas nesse sentido. No máximo, um jogo assim de dança. Aí realmente tinha, mas videogame de jogos mesmo, não. Então, aí a gente já começa a fazer um pouco dessa relação, né? Que os homens, eles já são direcionados mais para a área de exatas, que tem mais a ver com, quando a gente fala de videogame, a gente fala, querendo ou não, de um raciocínio lógico, então tem essa parte da lógica, e as mulheres são mais direcionadas para as áreas de humanas, né? Então, quando a gente fala de filosofia, história, redação, esse tipo de coisa. Então, a partir desse momento que. Ixi, não tá passando. Ai, passou. A partir desse momento que a gente tem os computadores pessoais difundidos, começa um pouco dessa divisão. Então, o contraste ele começa aí, né? Então, mais homens começam a aparecer nesse lugar das vagas de TI, dos cursos de ciência da computação. Só beber uma aguinha aqui. E aí, o que que acontece, né? Começa a ser criado esse estereótipo. E aí, com o passar do tempo, quando uma mulher ela tem interesse em fazer um curso, né, um curso de faculdade que fala, né, da área de TI, ciência da computação, enfim, qualquer outro curso nesse sentido, elas não conseguem ver representatividade nas salas. Então, eu olho para o lado, né, eu olho para um curso de ciência da computação, eu não consigo ver mulheres. Então, por que que eu vou participar desse curso? E não só, não é o questionamento assim, eu não tenho essa capacidade, mas quando a gente fala de uma sala cheia de homens, não sei se todas as mulheres vão concordar comigo, mas não é um lugar confortável para a gente estar. Uma sala que só tem homens, ou um lugar que tem. A maioria do lugar são homens que estão presentes. Então, é um lugar que é desafiador para a gente, né? A gente vai falar um pouco mais para frente dos vieses inconscientes, mas acontecem muitas situações, e situações que acontecem diariamente que são incômodas para a gente. Então, a falta de representação de mulheres, a falta de mulheres verem mulheres nesse lugar é um fator que repele meninas dos cursos de tecnologia. Outro fator importante também é que, como a gente até citou, né, aqui no início, é que a área de TI ela tem bons salários, né? Então, quando a gente começa a ter esses computadores pessoais, as vagas começam a aparecer, porque isso começa a ser uma questão, né? Então, a gente começa a evoluir tecnologicamente aí, enquanto sociedade, e aí aparecem vagas no que diz respeito a isso. Então, os homens também, né, se sentem atraídos para essa área, porque tem vagas, tem bons salários, e não que não atraia isso, né? Não que não atraia mulheres para isso. Mas é todo um contexto, né, dessa falta de representatividade também. E tem esse tópico, né, que as meninas são menos estimuladas a carreiras de tecnologia. E realmente acontece isso, né? Eu, na minha experiência, assim, eu não me recordo de ter sido estimulada, assim, pela minha família a seguir uma carreira de tecnologia ou a fazer uma área de exatas. Na verdade, eu nunca nem considerei fazer algo que tivesse relação com a área de exatas. Sempre foi alguma coisa. Eu sempre fui boa em história. E não talvez porque eu não fosse boa, né, em matemática, física, mas porque não tinha incentivo mesmo para isso. Era bem mais tipo, vai ser legal se você conseguir desenvolver sua escrita ou coisas nesse sentido. É, Aqui eu trouxe um dado, né, de uma pesquisa que foi feita pela Microsoft, que eu acho assim bem legal a gente trabalhar com essas pesquisas assim, porque nos trazem fatos.
E aí ela diz que as meninas elas costumam se interessar por tecnologias exatas, em geral aos 11 anos, só que é um período muito curto de tempo, né? Então elas se interessam ali aos 11 anos, pode ser que seja interessante para elas aprender algo sobre, só que aos 15 anos, quando elas começam a desistir. E aos 15 anos é um momento que a gente está ali criando nossas percepções de mundo, né? E aí, por que que elas começam a desistir? Então, é isso que eu falei, né? Que a gente tem uma ausência de modelos femininos na área. Então, eu não vejo mulheres nas salas de aula, eu não vejo mulheres nos cargos, e isso é um fator que repele. A falta de confiança na equidade entre homens e mulheres para exatas. E aí, eu vou explicar um pouquinho desse conceito de equidade, que eu não sei se todo mundo conhece ele, porque tem equidade e tem igualdade. Quando a gente fala de igualdade, é realmente o igual para todo mundo, né? Então, todo mundo tem as mesmas ferramentas para trabalhar, todo mundo tem as mesmas ferramentas para entrar numa área de TI. Quando a gente fala de equidade, a gente fala de lugares de partida diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um bom ensino médio e uma pessoa que não teve um bom ensino médio. Mas então eu dou ferramentas para essas duas pessoas chegarem ao mesmo lugar. Só que quando eu falo de uma pessoa que não teve um bom ensino médio, eu preciso dar mais ferramentas para ela chegar nesse lugar, que é o mesmo lugar que a outra pessoa vai chegar. Então, quando a gente fala de falta de confiança na equidade entre homens e mulheres, é porque as mulheres questionam se elas vão ter as ferramentas para chegar nesses mesmos lugares, né? Então, o que que a gente está falando quando a gente fala de ferramentas? Um apoio, professores que vão dar esse auxílio, eventualmente uma remuneração, né, que seja igual entre homens e mulheres. Então, não existe uma confiança nesse sentido. E aí, né, isso traz um desânimo para entrar na área. E um ponto importante também que é a ausência de contato com cálculo e programação antes da faculdade. Trouxe aqui para a gente um pouquinho da nossa demografia atual, né, para a gente conseguir discutir melhor Ô, sobre. Carla, só, Pode só falar. aproveitando um pouco a sua fala anterior, essa questão estrutural aí também, eu tenho três irmãs, eu vi isso inclusive dentro de casa. Os meus pais me indicavam mais para essa área de TI, de exatas, as minhas irmãs eles já direcionavam mais para ir para outros setores. Então, isso não é só quando a pessoa já chega a ponto de escolher o que vai fazer na faculdade. Eu acho que até dentro de casa, você já, os próprios pais já vão tendenciando a isso. Hoje lá em casa eu sou o único que não sou concursado, pra você ter uma ideia. Nós somos 6 pessoas lá em casa, eu sou o único que não sou concursado, mas sou o que mais recebo. Então, Uhum. as minhas irmãs falam, tipo assim, que talvez a vantagem delas sejam só que. Clara, desculpa, eu falei Carla, mas desculpa, obrigado, Não, Igor. tranquilo. É, mas então talvez esse direcionamento não vem só isso. A professora do meu filho, foi pro terceiro do fundamental agora. Ela fala que as escolas hoje estão trabalhando um pouco mais isso, porque até as alunas, as menininhas, elas são tendenciosas a gostar mais de um português, de uma área de história, e os meninos já gostam mais da área de matemática, desses momentos, entendeu? Então, não é só dos 11. Parece que está se notando que já no infantil mesmo, meu filho com 8 anos, a turminha dele, as meninas já querem história, geografia, elas têm mais interesse, elas têm um destaque de nota maior, e os meninos já percebem mais na exata. Então, a escola deles até trabalham isso para que todos tentem chegar no mesmo nível em todas as matérias, porque se você vai passar no vestibular, e te cobra todas as matérias, né? Você vai fazer um Enem, te cobra todas as matérias. Então, isso, você falando sobre isso, dos 11 ao 15, eu vejo isso até bem novinho. E depois, quando você chega no ensino médio ainda, aí que seus pais começam com aquela relação pesada mesmo. Sempre tentando direcionar um filho para uma área de mais exatas. Pelo menos, eu senti isso, entendeu? Eu só fiz uma faculdade de TI e meus pais nunca nem cogitaram outra coisa para mim. E as Uhum. minhas irmãs, uma é engenheira, a outra é advogada e a outra é fisioterapeuta. Então, Uhum. entendeu? Mas é só para Sim, complementar isso que eu me vi dentro boa. desse cenário e acho que a idade ali, você tem estudo, está comprovando isso, mas eu acho que, no meu ver, isso já é desde antes ainda. Uhum. Ferrúcio, quiser levantar a Sim. mão. Ô, Thiago, só vale ressaltar que você se contradisse um pouco aí, mano. Sua irmã é formada em engenharia, mas só Não, isso não, mesmo.
Mas é engenharia ambiental, aí a gente brinca, não é engenharia civil, aí a gente até fala com ela que não é a mesma coisa, tá? Por exemplo, ela não teve cálculos na engenharia, nessa que ela fez lá, entendeu? Não teve cálculo um, 2 e 3 igual tem na engenharia civil. É uma coisa que, por exemplo, que se tivesse, talvez ela não iria fazer o curso, que é uma coisa que desmotiva, né, cara? Clara, desculpa. Tranquilo. Só é legal, assim, a gente questionar um pouco, na verdade, da origem. Então, você trouxe que as meninas, né, novinhas vão mais lá para o lugar de história e tal. Mas será por quê, né? Porque, na verdade, quando a gente fala intrinsecamente de uma essência, a nossa essência não é mais voltada, não, pro lado de humanas. Então, isso é comprovado, né? A gente não tem uma essência que fala que eu vou gostar mais de história e tal. Então é legal questionar, será por que que ela tá gostando mais de história, né? Às vezes foi um contexto ali. Vou voltar aqui, gente. É, Bom, aí eu trouxe, né, dados para gente falar um pouco da demografia atual, de como é que a gente está localizado, né? Foi um censo que foi feito ali pela Brascom, que foi realizado em 2024, entre abril e outubro. Esse censo, ele não fala do Brasil inteiro, então ele fala de uma participação de 20 mil pessoas, né, 20 mil respondentes, e aí tem algumas empresas, né, conhecidas, CIT, Stefanini, Capgemini, NTT, entre outras aí. E o que que ele nos traz? Que existem 34,2% de mulheres no setor de TI hoje, e quando a gente fala de cargos de diretoria e gerência, a gente está falando de uma representatividade de 34,1%. O censo ainda traz, né, que teve um crescimento aí de 1 ponto percentual e um aumento de 1,6 pontos percentuais de mulheres quando a gente fala de liderança. O que que esses dados querem dizer para mim? É, Ele fala que a gente tem um aumento qualitativo. Então, quando a gente vai pegar as mulheres que estão nos cursos, elas geram um valor. Quando elas estão no curso, né, e elas entram nas vagas, assim, das áreas de TI, elas entregam valor, né? Então, elas têm o conhecimento, elas têm a inteligência, têm o cognitivo. Só que quando a gente fala de quantitativo, é muito pouco. Então, o próprio dado já fala, né? A gente teve 1 ponto percentual de crescimento. Então, de mulheres na TI. Então, é muito pouco. Então, basicamente, o cenário que a gente tem hoje é que o qualitativo, o quantitativo não acompanha o qualitativo. E isso é um ponto, né, para a gente pensar, um ponto de atenção para a gente. Por que que esse quantitativo não está acompanhando o qualitativo? E a gente só avança quando o quantitativo expande, né? Que é quando a gente vai ver mais mulheres nas áreas de TI, nas empresas de TI e nos cargos de TI. Vou começar falando, gente, um pouquinho das formas de machismo. E é legal a gente. Esses nomes que eu vou trazer, eles são recentes, né? Talvez vocês já até tenham escutado falar sobre esses nomes, né? Interrupting, mansplaining, porque, assim, entre aspas, está na moda esses nomes. E não quer dizer que isso surgiu hoje. Só quer dizer que hoje a gente consegue nomear a forma de machismo. Mas a gente não. Isso sempre aconteceu, né? Só que hoje a gente consegue nomear. E é importante a gente conseguir nomear, e aí eu vou até falar de um lugar da psicologia mesmo, assim, quase que puxando para Freud aí, da psicanálise, que quando a gente nomeia as coisas, a gente começa a prestar atenção nas coisas. E aí a gente percebe, né? Acabou de acontecer um interrupting aqui. Então, eu fiz uma interrupting, ou aquela mulher passou por uma interrupting e eu vou questionar, né, meu colega de trabalho porque ele fez isso. Então, é muito importante a gente dar nome às coisas, né? Nome a sentimentos, nome a situações, porque a gente consegue observar essas situações de uma forma mais recorrente, assim. Então, a gente observa mais o que está acontecendo. Vou começar com uma interrupting, né? Imagino aí que talvez vocês consigam lembrar de situações que vocês viram ou passaram por isso, que é basicamente quando uma mulher está falando e aí o homem vai e interrompe ela. E aí pode ser ele interrompe trazendo um outro assunto, então a mulher está falando de um assunto, ele meio que ignora ali a mulher e já vai falar de outro assunto, ou então interrompe para falar do mesmo assunto, mas não pede nenhuma licença, ou levanta uma mão, ou tem um espaço ali dado por essa mulher para ele falar. É algo que acontece demais, e eu vou dar um exemplo para vocês, que foi, não sei se vocês
já tiveram contato com essa informação, mas quando estava tendo debate presidencial entre a Hillary e o Trump, eles fizeram uma reportagem com base em interrupting, porque eles foram contabilizar quantas vezes que a Hillary foi interrompida pelo Trump. E aí eles contaram 51 interrupções nesse debate presidencial, enquanto a Hillary fez 17 interrupções. Então é um número muito grande, né? Quando a gente fala de interrupção, e é uma coisa que acontece demais, assim. Não sei se vocês já observaram, mas é algo bem recorrente, né? Esse interrupting. Outra também que é bem recorrente é essa deslegitimização, que é quando uma mulher vai tomar uma decisão estratégica, ela é invalidada, né? Então ela é questionada quando ela toma uma decisão estratégica. E eu vou trazer dois exemplos, né, que eu estava lendo. Um é um caso de uma mulher que ela faz recrutamento e seleção de gestão executiva, então, para empresas de TI. E aí, quando ela foi apresentar esse projeto pro pessoal que contratou ela, esse pessoal questionou ela se não teria algum homem para auxiliar ela, né, naquela tomada de decisão dos candidatos, ou que não auxiliou ela durante o projeto. Ou seja, a mulher já tinha 12 anos de carreira, né, já tinha tudo consolidado, assim, já tinha um conhecimento, né, era expert daquele assunto, e mesmo assim ela foi questionada se teria algum homem para auxiliar ela. Então é algo que acontece demais também. E uma outra que eu acho que a gente pode falar um pouco de deslegitimização do conhecimento é que foi uma pesquisa, né, que eu estava dando uma lida e foi bem legal essa pesquisa, que fala de análise de código no GitHub, feitos por mulheres e feitos por homens. Então, a pesquisa, ela analisa por requests feitos no GitHub, né? E aí, no GitHub, você não necessariamente precisa se identificar como homem ou como mulher, né? Você pode não colocar nada. E, inclusive, a maioria das pessoas não colocam gênero, né? Não distingue gênero ali no perfil. E aí eles foram fazer uma análise desses pull requests, e a maioria dos códigos aceitos, né, a maioria desses pull requests aceitos, eram feitos por mulheres. Então, eram basicamente, os códigos feitos por mulheres tinham uma aceitação de 78%, enquanto os códigos feitos por homens tinham uma aceitação de 76%. E aí, a virada da pesquisa é que quando os perfis passam a se identificar como mulheres, essa aceitação cai. Então, antes existia uma validação de 78%. Quando elas começam a se identificar como mulheres, isso cai para 62%. Então, é um número muito alto. E fala de deslegitimização do conhecimento, né? Então, assim, antes o código estava sendo aceito, o conhecimento estava sendo validado, aí eu me identifico como mulher e esse código não é válido mais, esse conhecimento não é válido mais e não é mais confiável. Então, é algo de se questionar também. Temos o mansplaining também, que é quando um homem explica alguma coisa que é óbvio para aquela mulher. E aí, alguns exemplos, né? Quando eu sou psicóloga e aí algum homem vem me explicar para mim qual que é o valor de uma sessão terapêutica, né? De uma sessão com uma psicóloga, um psicólogo. Então, para mim é óbvio isso, por que que isso é importante. Ou então, quando um homem vai explicar para uma desenvolvedora pleno o que que é uma análise de código. Então, para ela, é óbvio o que que é uma análise de código, né? Isso não precisa ser explicado. Ou então, quando um homem vai explicar como que funciona a menstruação para uma mulher. Então, para a gente é óbvio, né? Porque a gente menstrua todo mês, isso está presente, né, no na nossa rotina. Então, é toda vez que um homem explica alguma coisa que é óbvio. E isso acontece porque o homem diminui, assim, aquele conhecimento. Então, o questionamento é, talvez aquela mulher não tenha conhecimento sobre isso, então eu vou explicar para ela. Ou, talvez não, né? Ela não tem esse conhecimento, logo vou explicar para ela. E aí, isso é o mansplaining. É, Agora, mas tem as microagressões faladas, e aí eu vou explicar também o conceito de microagressões, porque, mais uma vez, é um termo atual, né? Igual esse mansplaining, interrupting, são termos bem atuais, o microagressões também. Então, nem sempre existiu esse termo, né? Fala-se dele mais atualmente. E quando a gente fala de microagressões, a gente faz uma relação com vieses inconscientes.
Quando a gente fala de vieses inconscientes, são estigmas, falas, comportamentos que a gente reproduz porque a gente tem um costume de reproduzir, porque a gente aprendeu na nossa cultura, porque a gente aprendeu com os pais, porque isso foi falado pra gente desde que a gente era novinho e a gente acaba reproduzindo isso, né? E aí eu coloquei faladas, porque eu quero dar alguns exemplos mais das faladas mesmo, mas as microagressões podem ser comportamentos. E a gente reproduz eles sem saber que aquilo é errado. Porque pra gente sempre foi falado, sempre foi certo. Então, eu não identifico que aquilo é alguma coisa errada, eu continuo falando. E isso é uma coisa que todo mundo comete, né? Independente de gênero aí, a gente cresceu num ambiente, né, com uma estrutura completamente machista e patriarcal que trouxe, né, essas falas para a gente e a gente comete elas mesmo. Então, a ideia da gente identificar essas microagressões é para a gente dar nome a isso, né, e ver que aquilo talvez não seja tão interessante de ser falado. E aí, alguns exemplos de microagressões, né? Então, só podia ser mulher, ou então, está de TPM? Tipo, talvez a mulher ela foi um pouco mais assertiva na fala. E aí você nunca viu ela sendo mais assertiva, aí você questiona, você tá de TPM, né? Só pode. Ou então, quando a gente direciona uma tarefa, assim, e dá uma justificativa, por exemplo, não, você faz essa planilha porque a mulher é mais organizada, então você vai conseguir, né, fazer uma planilha melhor. Então, são esses tipos, né, de falas que sempre tiveram presença na nossa vida e que a gente acaba reproduzindo. A hipervalidação também é uma coisa muito presente que eu vejo no ambiente corporativo de TI aí, que é quando a mulher precisa justificar uma ideia várias vezes. Então, ela tem uma ideia de um projeto ou alguma coisa nova que ela quer implementar e ela precisa ficar validando aquela ideia várias vezes. Então, para ver se aquilo é interessante várias vezes. Enquanto talvez se um homem estivesse apresentando aquela ideia, ele não precisasse justificar e falar por que que é importante, por que que ela precisa de um orçamento, por que que ele precisa de um orçamento. Mas no caso da mulher, ela tem que, né, falar várias vezes para que aquilo seja validado. E disparidade salarial também. Essa aí é bem, é bem consistente também, né, na nossa realidade. E aí eu até peguei uma pesquisa, porque eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem uma lei no Brasil que fala que isso é crime. Então, não pode existir disparidade salarial. Foi uma lei que foi sancionada em 2023. Não pode existir disparidade salarial entre gêneros. Então, quando a pessoa compete, né, a mesma função, o mesmo cargo, não pode ter divergência de salário. E aí eu peguei uma pesquisa, né, que é uma pesquisa que foi feita ali no Reino Unido, e aí ele traz para a gente que 78% das empresas de TI descaradamente e consistentemente afirmam que tem diferença de salário entre homens e mulheres que praticam o mesmo cargo, né? Então, é um número muito alto. Só beber uma aguinha aqui, gente. E aí, é interessante a gente questionar, porque nem sempre essa disparidade salarial tá assim, aberta para todo mundo saber que é uma disparidade salarial. Às vezes, a gente tem, né, duas pessoas, né? A gente tem um homem e uma mulher, e os dois têm cargos diferentes, e eles têm funções diferentes no escrito, né? Então, na teoria, isso é diferente. Só que quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, a mulher está fazendo a mesma coisa que o homem está fazendo, ou às vezes até um pouco mais, e mesmo assim existe essa disparidade salarial. Então, é quase que uma desculpa também, né, que a gente pode incluir aí que não é uma disparidade salarial aberta, né? Não é o mesmo cargo para as duas pessoas, mas são cargos diferentes, só que quando a gente vai analisar mais por dentro, as funções estão sendo as mesmas ali. Eu queria também falar um pouquinho de meritocracia para vocês, antes da gente passar para um outro tema dentro do machismo estrutural, que é mais ou menos como que acontece quando, né, um homem e uma mulher entram aí numa empresa de TI, o que que acontece, qual que é a forma que acontece. E claro que isso não são todos os casos, tá, gente? Então eu sei que não, nem todos os casos são assim, mas quando a gente vai falar dos viés inconscientes, que são essas coisas que a gente que a gente está acostumado a fazer, são comportamentos que seguem uma linha aí. Então, vou dar um exemplo para vocês de uma situação. Supondo, né, que um homem e uma mulher entraram em uma empresa de tecnologia. Entraram com o mesmo cargo
e entraram com o mesmo salário. E eles entraram no mesmo projeto. Esse homem, essa mulher estão trabalhando, né? E aí começam a aparecer dúvidas. Então a mulher, tanto a mulher quanto o homem, começam a ter dúvidas, querem saber mais das coisas e tudo mais. Só que geralmente o que acontece é que sanar essas dúvidas até acontece para os dois. Mas a pessoa que vai receber uma mentoria, caso a gente tenha ali uma liderança que é homem, a pessoa que vai ter esse apoio maior, uma mentoria maior, vai ser o homem. E aí esse homem recebe, né, essa mentoria, então ele tá com mais conhecimento, porque ele teve essa mentoria. Enquanto isso, a mulher tá lá, né, seguiu. Quando a gente fala assim, esse projeto finalizou, só vai ter sustentação dele, vamos para um projeto novo. Aquele homem, ele, né, angariou mais conhecimento porque ele teve essa mentoria, assim, teve esse suporte, ele vai acabar indo pro projeto novo, né? Então ele vai ter essa possibilidade de ir pro projeto novo, enquanto a mulher vai ficar ali na sustentação ainda. E a conclusão é que o homem, no final das contas, vai ganhar essa promoção salarial, né? Vai ter esse reajuste na remuneração e a mulher vai continuar lá na sustentação. Então, isso é mais ou menos o que acontece quando a gente fala de viés inconscientes e dessas agressões, né? Porque é algo que, assim, às vezes esse gestor, essa liderança, nem percebeu o que ele fez. Mas como ele está acostumado a olhar dessa forma o mundo, então é a forma que ele vai seguir. E aí, só uma situação hipotética para a gente pensar mesmo, né? Refletir um pouco de talvez perceber também como é que as coisas têm funcionado. Vocês já conheciam essas formas de machismo? Para vocês é novidade? Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Claro, não com os termos que você falou aí, né? A gente vê, a gente convive com isso, às vezes a gente leva na brincadeira, às vezes até a mulher mesmo leva na brincadeira. E às vezes você vê algo, talvez até igual você falou, não tem gênero, né? Às vezes até uma mulher faz com outra também, sem perceber que ela mesma está fazendo aquilo. É, mas não com os termos, mas a gente vê muito disso. Inclusive, quando eu entrei no tribunal, eu tive um gestor que hoje ele não está mais presente no tribunal. Ele fazia isso, a Gisele trabalhou comigo, ele dava muito mais atenção para mim na hora, tinha muito mais paciência para explicar as coisas para mim quando eu estava no CRJ do que para as meninas que participavam com a gente do projeto, que foi a Gi, a Marina, a Bruna, né? A Gi ainda está aí com a gente também, né? Hoje a Gi tem sido valorizada, hoje ela está à frente de uma equipe, tá bem legal, mas isso, você falando isso, eu até mandei para ela que nós já convivemos com isso e sem ter essa noção, sem ter esse know-how até para entender sobre isso, entendeu? Talvez aquilo, a gente também era mais novo, né? Então foi uma coisa, pra gente talvez aquilo ali era uma coisa normal dentro do ciclo, mas é bom que com o tempo a gente pode também ver que isso foi caindo por terra, né? Porque hoje a Gi, por exemplo, já coordena uma equipe. A gente tem a Karina e a Júlia, que são as nossas scrums, que ocupam um cargo que gerencia todos nós, né? Então, isso é muito bom ver que isso tem evoluído, né? Tem se desmistificado isso e as pessoas têm tentado melhorar isso, né? Mas só porque isso me refletiu quando eu entrei no tribunal, 2013, Boa. isso é um caso, então, um caso que eu já vivi, né, Uhum. na pele. Mas é isso, claro, só para complementar aí. Boa, Thiago, obrigada. A Gisele estava de manhã, né? E ela trouxe várias situações assim que ela ainda passa, né? Quando a gente fala sobre esse assunto de machismo estrutural, que ela ainda passa mesmo. E foi muito legal tudo que ela trouxe, né? A experiência dela. Bem legal. Eu acho que ela tá até aí de novo, se ela, depois ela pode até confirmar, que a gente chegou a trabalhar Ah, muito é? tempo junto lá, aí ela. Sim, entrei aqui agora. Ah, é verdade, ela tá aqui. É, mais alguém, gente? É novidade pra vocês esses nomes? Ou é alguma coisa assim? Olavo, pode falar. Claro, eu queria tirar uma dúvida com você. No caso, seria em relação a formas de prevenir, né? Vou falar uma situação hipotética aqui. Vamos supor, eu, eu trabalho aqui perto dos estagiários, né? Eu ainda sou presencial, aí vamos supor, eu vou tirar uma dúvida aqui. Eu tenho tanto o Gabriel aqui do meu lado quanto a Gabriele. Para os homens, essa questão eu acho que vamos supor, de você explicar algo algo que ele já sabe, para ele, para os homens, eu acho que não é uma coisa tão agravante, né? Porque isso não é algo que acontece com eles com muita frequência e tal. Eu acho que
deve ser muito mais chato para a mulher, porque isso é algo que eu acho que infelizmente acontece mais com elas, né? De tipo, tipo, das pessoas presumirem que ela não sabe o assunto e tal. Então eu acho que é por conta disso mesmo que nós, homens, devíamos ter mais cuidado tipo, vamos supor, explicar alguma coisa para mulher do que pro homem, sabe? Não sei se deu para entender. Tipo, ter um cuidado a Entendi. mais, porque isso é uma coisa que acontece mais com elas, né? Então vamos supor que eu venho explicar para o Gabriel alguma questão de código, vamos supor. Só que eu sempre parto do princípio que, tipo, aí eu vou perguntar e tal, assim, eu hoje em dia eu daria o mesmo tratamento, sabe? Uhum, Só que pro Gabriel, para eu explicar uma coisa para ele que ele já sabe, não vai ter tanto efeito negativo quanto em relação a Gabriela, uhum, por conta do mansplaining ser mais com as mulheres, né? Eu sim. queria saber se você tem alguma dica de como eu posso prevenir, sabe, para eu conseguir dar esse tratamento diferente para as mulheres e assim não gerar esse desconforto, sabe? Não Uhum, sei se deu para entender. deu perfeitamente. Eu acho que você pode perguntar para ela se ela quer saber sobre esse assunto ou se ela não entendeu, se ela quer essa explicação. Então é simples mesmo, sabe? Nem não tem uma dica muito diferente disso. É perguntar se ela entendeu ou se ela quer que você explique para ela. Porque ela vai te dizer, né? Ah, não quero, não entendi, me explica. Ou então ela vai falar, não, entendi, obrigada. Então, eu acho que dá Não, esse lugar, assim, sabe? beleza, fechou. Obrigado. Nada. Karina também tá com a mão levantada. Só complementar aqui, né? Acho que até pegando um gancho ali da fala do Tiago, eu acho que ele trouxe, né, a questão que tem tido mais reconhecimento, né? Que hoje as mulheres, elas, às vezes, elas são mais reconhecidas. Mas eu acho que a gente pode também refletir na forma que esse reconhecimento vem. Assim, quem me conhece aí já trabalha há algum tempo, já até sabe que já virou um meme, né? Mas já tive que ouvir, por exemplo, que o meu trabalho é muito bom, que eu trabalho igual homem. Como se trabalhar igual homem é um elogio, né? Então, assim, é importante também a gente pensar por esse lado, assim, que às vezes a gente elogia e ainda tem que estabelecer padrões que, como se a forma que o homem trabalha é a forma certa e a mulher ela tem que alcançar aquela forma de trabalho, né? Como se fosse um ideal a ser alcançado. Então, acho que é interessante também refletir por esse lado, assim, que o ponto de comparação para as mulheres, justamente porque a gente não tem muita representatividade, é sempre um homem. E não necessariamente ela precisa agir ou liderar como um homem. Ela tem que liderar como ela mesma, como qualquer pessoa deveria. Exato. Boa, Karina. Inclusive, só para complementar, um dos exemplos que eu dei mais cedo, né, é de quando eu consegui essa posição de liderança que eu ouvi, né, que um homem perdeu para uma mulher, só para lembrar, porque o Tiago disse assim que a gente passou muito por isso, e sim, eu sofri de forma bem mais literalmente abusiva em 2013, mas de forma branda, mas ainda continuo nos dias atuais. É isso, é por isso que é importante a gente continuar a discussão, né, sobre esse tema, porque assim, é bom a gente andar para frente e a gente tá longe de acabar. A gente tem avanços pequenos aí, mas tá longe de acabar. Tiago. Clara, eu acho que um outro ponto também, né, é assim, que não é que isso não ocorra com os homens. É, eu acho que um pouco do que o Olavo falou. Talvez o homem digere mais isso, ou ignora mais isso também, né? Mas eu acho também que o homem também pode se posicionar quanto a isso. Porque, igual, Karina, depende do que se faz. Igual, por exemplo, como a Clara falou que o serviço de TI hoje é mais voltado ao homem, né? A gente ainda tem uma presença massiva de homem. Tem algumas atividades que o homem faz, que é mais voltado para a mulher, por exemplo, que você fala, nossa, você cozinha igual uma mulher. Entendeu? Então eu já ouvi coisas assim também, entendeu? Então são voltadas assim. Eu até ri porque depende da função.
se ela, Mas se ela isso é tem. machismo, né? De qualquer forma, isso é É, Exato. machismo. isso que eu tô falando, entendeu? Então, tipo É. assim, então não é só. Quando a gente fala que assim, só a mulher é interrompida. Quando o Ô, homem é Thiago, eu vou interrompido. te interromper, viu? Eu Aí, tá vou te vendo? interromper. É melhor você ficar calado. Não, mas não, mas é só porque eu acho que o homem também tem o direito, não é só a mulher que a gente está falando Não, sempre velho. voltado à visão da mulher, mas eu acho que o homem também tem o direito, por exemplo, a interrupção no homem também não é legal, então todos os pontos a gente está buscando a igualdade, né? Então, quando reflete buscar a melhoria, não é a melhoria para a pessoa, é melhorar para a gente mesmo, para todo mundo, não é só pelo gênero, né, para fazer um mundo melhor, um mundo estrutural melhor, entendeu? É, pode falar, Pedro. Boa tarde a todos. Confrontando aqui o que o Thiago acabou de falar, não é no sentido de tornar o ambiente melhor para todos, não é sobre, olha como interromper as pessoas é ruim, mas é no sentido do que a Clara falou, né? Que estatisticamente acontece mais onde as mulheres são vítimas disso. E o motivo disso acontecer é pelo machismo que já foi citado aqui como estrutural, né? Então a gente não pode simplesmente nivelar, olha, não interrompa as pessoas porque isso é chato, feio e bobo. Não, a discussão é sobre por que as mulheres são mais interrompidas que os homens, e não somente isso, né? Qualquer outra forma de machismo que existe e que existe de fato, né? Júlia também levantou a mão. Sei. Não, foi sem querer. Ah, tá bom. Acho que o Pedro foi cirúrgico na resposta. Assim, não que você não possa se posicionar, né, Thiago? Inclusive, acho que se você achar que é interessante você se posicionar porque você está sendo interrompido, por exemplo, que faça mesmo. Mas é porque estatisticamente as mulheres passam muito mais por isso do que os homens, por isso que chama man interrupting, né? Mas você tá certo, né? Você pode se posicionar assim. Só que os números, eles falam também, né, pra gente. Então a gente tem que questionar. Deixa eu voltar. É só porque eu acho que a interrupção não é legal, não é só pelo âmbito de ser uma mulher, não é legal Sim, interromper, diferente do gênero. Eu acho sim. que o respeito cabe para qualquer gênero, para qualquer raça, qualquer ideologia. Então, não acho que é só pelo âmbito de ser mulher. Deixa eu voltar a compartilhar aqui, pessoal. Só pra gente ir finalizando, que o Olavo até perguntou, né, um pouco sobre como prevenir esse machismo. Eu vou falar um pouco, então, sobre o enfrentamento do machismo, que acaba que também é um enfrentamento, mas também podem ser ações de prevenção do machismo. Então, quando a gente fala de enfrentamento do machismo, eu gosto de pensar em 4 núcleos, né? Não são só esses núcleos que existem, gente. Então, existem outras ações, mas são essas que, a partir da minha experiência, da minha vivência, eu considero as mais importantes quando a gente fala da área e do mercado de TI. A primeira delas é a representatividade. E quando a gente fala de representatividade, a gente está falando basicamente de contratação de mulheres. Então, literalmente fazer processos seletivos voltados para as mulheres aí. Hoje a gente tem umas vagas que chamam vagas afirmativas, que é quando você quer direcionar alguma dessas vagas para inclusão, para áreas de diversidade e inclusão. E é importante que a gente tenha vagas afirmativas para mulheres nas empresas, né? E não só vagas afirmativas, essas vagas que são mais gerais também, a gente procurar perfis de mulheres. E é importante a gente pensar assim, que a inclusão ela é difícil mesmo, né? Então a gente não vai falar, essa vaga vai ser para mulher e simplesmente eu vou ali e vou achar essa mulher em um segundo. Então, os dados, eles nos mostram que a representatividade de mulheres é pequena. Então, pode ser que a gente tenha que fazer um esforço maior para procurar essa mulher no mercado, né? Então, a inclusão, ela não é dada nem fácil. A gente tem que se esforçar mesmo e fazer essas contratações e dar fogo a isso, né? Então é importante que isso aconteça. E mais do que contratar mulheres, é importante que a gente tenha mulheres, né, dentro das empresas que também apoiem essas contratações, né, e mostrem, vamos contratar mulheres. Então, mulheres que estão aí em posição de lideranças, que podem falar sobre a contratação, né, de pessoas, falar, não, vamos contratar uma mulher para essa vaga. A gente está com um time aqui que não tem nenhuma mulher, então é importante que a gente traga isso. É,
Uma outra coisa que é muito importante também é a rede de apoio, né, dentro de uma empresa. E aí, quando a gente fala de rede de apoio, não é só mulheres que vão apoiar mulheres. Então, é mulheres, mas pessoas também, né, que podem, homens também que podem apoiar e que são aliados, né, que falam sobre essa causa, que validem os seus sentimentos, né, pessoas que você pode conversar ali e trazer situações que vão validar o que você está sentindo, vão validar, as situações que você passa. Então, essa parte de rede de apoio é muito importante, né? Porque são essas pessoas também que vão se posicionar quando você não estiver presente. Então, que vão falar, né, da falta de mulheres, que vão questionar um colega de trabalho quando ele fez alguma forma de machismo. Então, essa rede de apoio é importante. Outra também muito importante é a capacitação. E quando eu falo de capacitação, é, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje, né? Então, a gente está aprendendo aqui sobre formas de machismo para que a gente possa questionar essas formas de machismo quando elas acontecem. E aí é muito importante que a gente capacite líderes, principalmente. Porque líderes são modelos, né? Então, se um líder está fazendo alguma coisa, abre precedentes para eu fazer também. Se ele fez algum comentário machista, alguma piadinha, então abre precedentes para eu fazer também. Quer dizer que eu posso fazer também. É tranquilo, é correto. O líder é modelo. Então, a gente tem que capacitar os líderes para que eles tenham essa sensibilidade de prestar atenção. Ah, aconteceu um mansplaining aqui na reunião. Então, eu ir lá conversar com a pessoa, dar um feedback, dependendo da situação. O líder ele precisa ter essa sensibilização do que está acontecendo no time dele, né? E isso é bom para todo mundo, né? Porque se ele tem essa sensibilidade, ele vai prestar atenção ali naquele homem que está ferindo uma mulher e vai criar um ambiente melhor para aquela mulher estar, né? E quando a gente tem um ambiente melhor para a mulher estar, ela vai performar bem, assim como o homem, quando ele está se sentindo bem no ambiente, vai performar bem e todo mundo sai ganhando. Então é importante que o líder ele crie essa sensibilidade, né? E é legal que todo mundo, né, se capacite sobre esse assunto, porque todo mundo pode fazer esses questionamentos. Eu volto mais para o líder, porque eu acho que para o líder é praticamente uma obrigação mesmo, né, essa capacitação. E por último, né, é o protagonismo da. Ricardo levantou a mão. Pode falar. Ô, Clara, de curiosidade, tem algum livro, alguma coisa que você indica para a parte de liderança em si, para a gente. Porque eu vejo isso muito como uma soft skill, de você ter essa empatia, essa parte de, tipo assim, de você pegar aquele ato e já de fato você falou, cara, presta atenção que você está sendo completamente machista, seu viés aqui está completamente errado, vamos tratar isso aqui e mudar. Se você tem algum livro mesmo, alguma coisa, porque eu vejo isso muito como soft skill, que é como vem uma coisa bem encrostada na gente que vem de pai, de avós e tudo, o machismo em si. Então, se você tem para indicar, pensando muito na parte de liderança, para a gente atuar de uma forma com impactos positivos e que acabam sendo também bem simbólicos Uhum, para todo mundo que está ali. boa. Eu tenho, sim, um livro para indicar. Ele não fala especificamente de machismo, mas ele fala no Sim, todo, assim. Ele é muito voltado para isso. Chama Empatia Assertiva. Eu não sei, eu esqueci o nome do autor, mas eu vou mandar para Karina para ela te enviar. Mas chama Empatia Assertiva. É um livro muito bom, tá. gente. Eu indico para Obrigado. todo mundo, assim. Inclusive isso, né, Clara? Porque o Cadinho tá buscando mais a questão da liderança, mas eu acho que isso é um tema que pode todo mundo melhorar, né? Com Então seria certeza. interessante que todo mundo, se todo mundo pudesse buscar, igual o Cadinho sugeriu o livro, todo mundo tivesse a possibilidade de ler, lê-lo. Uhum, sim. É um livro muito bom, gente. Eu indico para todo mundo, de verdade. Claro, É, eu não sei se também faz sentido, mas acho que também livros que tratam de comunicação não violenta, né? Assim, não, a gente não boa. está falando especificamente, né, sobre machismo, mas eu acho que as coisas se complementam. Então, tem um livro também muito interessante que o nome é Sim, exatamente esse, Comunicação Não Violenta. Vou mandar no chat também. beleza. Boa. E o último, vou até parar de compartilhar aqui, que é esse protagonismo da mulher. E aí é importante a gente pensar que esse protagonismo ele não nasce com a gente, né? Ah, nasci sabendo me posicionar. Não. Na verdade, a gente constrói esse protagonismo à medida que a gente vai vivenciando, né, as situações, à medida que a gente vai entendendo que é importante colocar limite. Então, eu acho que o protagonismo da mulher, ele assim, ele pode não funcionar.
mas ele pode funcionar também. Então é importante que a gente crie ele. E quando eu falo de protagonismo, eu tô falando muito desse lugar de me posicionar. Então, por exemplo, eu tô aqui numa reunião, aí vem uma pessoa me interrompe, e aí eu dou um limite para essa pessoa, né? Então, fulano, você pode esperar que eu tô falando? Quando eu finalizar minha fala, você continua e você pode, né, responder, enfim. Então, eu conseguir me posicionar dessa forma, né? Então, dar um limite para o outro. É ocupar espaço também, então entender que em uma reunião tá todo mundo debatendo. A minha voz também é importante, porque senão eu não estaria naquela reunião. Então, eu posso trazer meus pontos sim, eu devo trazer meus pontos sim. E ampliar espaço, né, para outras mulheres também, quando a gente fala desse protagonismo, é sobre isso também, né? Então, prestar atenção nas mulheres que a gente está ao nosso lado. Então, a fulana ali levantou a mão e até agora ela não conseguiu falar, sendo que ela, tipo, tá na fila há um tempão e até agora ninguém deu espaço para ela. Então, é importante que a gente seja parceira uma das outras, né? E isso fala do protagonismo, porque a gente tem um protagonismo, mas também dá o protagonismo para o outro, assim. Então, ser sensível, né, às mulheres, mulheres serem sensíveis às mulheres que estão à nossa volta. E uma coisa muito importante também é que da gente não ter medo de ser assertivo. Porque muitas das vezes, quando a gente é assertiva e quando a gente fala de assertividade, a gente está falando de uma comunicação firme, uma comunicação clara. E aí, quando a gente fala de assertividade, tem homens que falam, por exemplo, que a gente está sendo grossa, né? E na verdade, não, eu só tô sendo firme na minha fala, eu não tô fazendo nenhuma grosseria. É quase como se a gente tivesse que justificar as coisas que a gente está falando para não parecer grossa. Então, não tenham medo de ser assertivas mesmo, porque não é ser grosseria, né? É a gente se posicionar de um lugar de saber, porque a gente tem conhecimento, porque a gente tem uma certeza, porque a gente tem uma vivência. Então, ser assertivo também é se empoderar, é ocupar esse espaço do protagonismo mesmo. É, Gente, é isso. Alguém tem dúvidas, comentários? Cal? Ei, Clara, primeiro, boa tarde. Oi. Obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite aí aqui da DTI. De manhã, acho que a gente foi um pouco mais movimentado no finalzinho, não deu tempo de fazer uma provocação, na verdade. Nesses espaços que a gente está falando de tecnologia, majoritariamente realmente são ocupados por homens. Aqui no tribunal também, que já por si só já é um espaço bem conservador. Então, esses temas realmente são bem interessantes da gente trazer para a gente trabalhar os conceitos, conhecer os conceitos não reproduzivos, né? Que foi algo que você teceu bem aqui tanto de manhã quanto de tarde. Sabendo que a nossa realidade hoje é um grupo de majoritariamente de homens, qual que é o papel dos homens quando se vê em frente a uma prática, uma atitude de machismo? Boa. Muito boa pergunta. Você quer falar primeiro, claro? Não, que- pode falar. Não, tô falando tipo assim, porque eu acho que o Cal perguntou aí, não sei se você quer deixar o Eu pessoal falar acho. o Olavo, ou se você já vai falando sobre Ô, o que cada Thiago, eu um acho que a pergunta do entende. Cal foi para nós, homens. Isso, Não foi exato. para elas. Eu acho, não, eu acho que sim, o geral, né? Assim, vamos ver. Eu Hoje, acho então, que foi uma eu vou provocação. responder por mim, então, já que o Cal provocou. Hoje eu vou falar hoje. Eu me posiciono realmente perante o machismo, perante a homofobia e outros, até o racismo e tudo mais. Porque eu cresci num ambiente com duas irmãs, onde até o Thiago citou, pegando um gancho, que eu podia brincar na rua enquanto minhas irmãs deveriam estar, tipo, ajudando minha mãe em casa e não sei o quê, até que minhas irmãs falaram, não, se a gente está fazendo coisa em casa, ele tem que fazer. Então, minha mãe começou, e vem dos pais, realmente. Mas hoje eu me posiciono sempre quando eu vejo, principalmente com os meus amigos, que eu tenho a liberdade de falar e, tipo assim, eu acho que a gente tem que se posicionar até num ambiente ali onde que a gente não tá entre amigos também. Mas hoje, entre os meus amigos, eu tenho esse posicionamento de, tipo assim, maneira aí, você tá completamente errado. Foi igual eu pedi o Thiago para parar de falar que eu achei que ele estava sendo machista. Então, tipo assim, hoje eu me posiciono. Hoje, realmente, não hoje, mas
tem já um tempo já que eu venho construindo isso já e realmente eu venho me posicionando de forma completamente diferente a esses assuntos. Ô, Cal, eu acho que é o que eu tenho para pelo menos essa provocação. Assim, eu tô nesse mesmo ponto que você, Cadinho. Eu acho que quando a gente tem uma intimidade com a pessoa, que é mais fácil a gente chegar e falar, sabe, Clara? Às vezes a gente pode notar um machismo ali, mas talvez a gente não tenha nem liberdade e falta talvez até coragem para ter atitude que a gente teria com a pessoa que a gente tem intimidade ou liberdade para falar, entendeu? E muito se espera também, às vezes, por exemplo, pode acontecer alguma coisa perto de você que você espera que tem outra pessoa ali, não, a outra pessoa vai fazer alguma ação. E aí acaba que outra pessoa também está esperando você e ninguém toma uma iniciativa para tentar sanar isso, né? A gente fica sempre esperando que o outro tome frente, né? Talvez para você não se indispor com ninguém ou isso. E quanto ao Cadinho falar que me achou machista, mas é porque eu acho tão absurdo no século XXI ainda existir machismo, uma coisa tão não natural, que às vezes eu até falo assim, gente, não tem como. Mas igual eu falei, a Gia até mandou, talvez eu tenha que rever a palestra. Eu acho que o tema é justamente para isso, porque todos possam melhorar. Se for necessário, eu vou rever. Ninguém é perfeito, então eu tendo a melhorar, como acho que várias outras pessoas também têm. Então, é isso mesmo, só para falar isso, cara, porque eu acho que eu concordo muito com o Cadinho, mas eu acho que essa atitude nossa, ela não deveria ficar limitada ao nosso núcleo de amizade. A gente teria que ter coragem de expandir isso, entendeu? Se eu ver o que está ocorrendo uma coisa ali, porque eu posso também ter coragem de chamar a pessoa, mas o mundo hoje está tão covarde que às vezes você vai chamar a atenção de uma pessoa por uma coisa que ela fez, ela te dá um tiro, né? Então, é muito complicado até essas atitudes que a gente tem que ver também. Só atropelando um pouco a ordem, me perdoe, mas assim, respondendo um pouco à provocação do Cal e ao posicionamento do Cadinho e do Tiago, eu acho que uma boa intervenção masculina seria a si próprio também, talvez no sentido de vigiar, porque às vezes até essa questão de liberdade pode ser um ponto de partida, porque uma coisa que parece não ser nada demais, uma pequena piadinha, uma pequena provocação, talvez para quem recebe, seja de forma machista, seja de forma homofóbica, de forma racista, qualquer dos termos, para a pessoa pode ter uma forma diferente além de só uma piada. Como, por Com certeza, exemplo, Gi. um homem perdeu para uma mulher. Com certeza. Eu não sei quem falou isso com a Gi, não, mas deixou ela incomodada, viu, Gi? Tá, e você tem razão. Gente. Agora é o Alexandre. Acho que o Olavo está na minha frente. Eu não sei se o Olavo quer falar sobre o Cal. O Olavo tá com a mãozinha número 1 aí. Porque para mim tá parecendo Alexandre. Ah, Mas vai Eu só lá. queria comentar de uma coisa também, gente, em relação àquilo que a Clara falou sobre a questão de rede de apoio e também sobre a questão de um ambiente seguro, né? Eu tenho um grupo aqui de BH que chama GDG, né? Google for Developers. Eles divulgaram um evento que chama International Women's Day, que vai acontecer dia 14, né? É um evento que tem é um evento só para mulheres, exclusivo só para mulheres, né? Ele tá em parceria junto com esse grupo, né? Google for Developers e também um outro grupo de extensão da PUC que chama Ela Mais Mais, né? Eu estou comentando aqui porque eu acho que é um espaço bom para as mulheres, né? Não sei se todas as mulheres conhecem, mas também não divulgando aqui só para as mulheres, mas também para os homens, né? Caso alguém conhecer outra mulher que atua no mercado de TI, né? Eu acho que é legal. Aí eu separei aqui, vou estar mandando aí no chat o link, tanto da comunidade, né, que está promovendo esse evento, que é o Woman Tech Makers, do Projeto Mais Mais, e 2 posts que falam sobre o evento que vai ter, né, que vai ser dia 13, e também o grupo do WhatsApp do GDG, que através dele você entra na comunidade também você consegue entrar no grupo do WhatsApp, que é só de mulheres. Então acho que é uma oportunidade bacana, não só para as mulheres aqui da DTI, mas
para as outras, que qualquer pessoa aqui da DTI conhecer que atua, e é um espaço que nem a Clara falou, né, que eu não pensava assim, que é um espaço onde que as mulheres podem estar ali, como é que eu posso falar, confortáveis, né, já que é um espaço só para as mulheres, é um evento só de mulheres, e vai bastante Segura. gente, estou até olhando a foto aqui, eu acho que é um evento muito bacana, sabe? Então acho que é válido a divulgação desses grupos que tem, sabe? Do grupo do WhatsApp e também dos Instagrams dos projetos. Boa. Clara, eu me contive aqui para não estragar a sua palestra, viu? Não, vai com tudo. Me contive aqui, juro que eu me contive. Olha só, eu queria fazer uma contribuição. Quando a gente fala dessa questão do pagamento, eu lembrei de um caso aqui super interessante, que eu não sei quem sabe desse caso ou não sabe, mas tem um compositor paulista chamado Adoniran Barbosa, que compôs vários sambas, entre eles Saudosa Maloca e tal. E aí tem um caso muito emblemático dele, que ele compunha com algumas pessoas, e aí quando ele não queria dizer quem era o compositor que tinha composto com ele colocava que o parceiro dele naquele samba tinha sido uma pessoa chamada Peteleco. E aí ele registrava o samba, vocês vão encontrar vários sambas, né? Dorival Barbosa e Peteleco. Aí um dia perguntaram para ele quem era Peteleco, e aí Peteleco era o nome do cachorro dele. Só que na mesma época, mulher não podia assinar samba. Dona Ivone Lara era uma grande compositora de samba, Jovelina Pérola Negra, tinha várias mulheres que eram compositoras que tinham que entregar o samba para homens registrarem o nome delas. Registrar o nome deles, que samba que era de autoria delas. E aí eu acho que isso mostra um pouco do que é esse cenário que a gente foi crescendo e foi enraizando nesse contexto. E aí eu estava prestando atenção aqui numa fala, acho que foi da Gisele, dizendo assim, né, como posicionar, às vezes, uma brincadeira, uma fala, uma intervenção, o quanto ela pode ser ofensiva para aquela pessoa que está ouvindo, né? Porque a brincadeira, a piada só é legal se for engraçada para os dois lados. Se for só para um lado, ela não é uma piada, ela é uma ofensa. E aí eu estou ouvindo aqui a fala do Thiago, e aí, por coincidência, na hora que ele estava falando, minha mente ela é muito ativa, então assim, eu estava ouvindo o que ele estava falando, mas eu estava aqui também sapeando aqui no Instagram enquanto isso aqui. E aí, uma fala dele, ele falou assim, né, graças a Deus isso hoje está caindo por terra. E aí, por uma mega coincidência, na hora que ele falou essa frase, eu estava exatamente vendo um stories aqui da minha esposa. E aí, eu não sei se é possível, se dá para ver, acho que talvez vai ficar longe para danar. Fica longe, né? Não tá dando para ler, não, mas tá dando para ver Mas imagem. beleza. Aí tinha dois stories dela. O primeiro é o seguinte: dado do dia, esse é um stories que ela colocou lá, falou assim: a pergunta, como matar uma mulher sem deixar rastro, foi feita 163 milhões de vezes no Google em 2025. Que isso? E aí, o Thiago, porque a frase do Thiago foi exatamente nesse momento aqui. Aí ele falou, caindo por terra. Aí eu pensei assim, caindo por terra para quem, cara pálida? Talvez para a gente, nunca tenha sido uma questão. Mas isso não está caindo por terra. Isso continua mais vivo do que nunca. E aí o stories anterior, eu pulei aqui, o stories anterior, eu tenho um problema aqui de óculos, o celular tem que ser sem óculos. Aí era assim, feminicídio é um estágio final de uma doença que começa na infância dos meninos, na forma como eles são socializados, e que afeta todas as meninas e as infâncias das meninas. E aí é um ponto que talvez a gente precise pensar, que o Thiago diz assim, né? Poxa, em pleno 2025, quem ainda é machista, tal, nós somos, em pleno 2025 ainda somos, eu sou, você é, o Ferrúcio, o Juliano que está aqui, o Edson, da Paganini, o Saliba, o Cadim, né? Nós estávamos aqui, tivemos aqui na reunião de líderes aqui, acho que não sei quem estava aqui, acho que a Karina estava, tal. E aí a gente falava sobre esse encontro que ia acontecer essa semana,
no meio da conversa, o Cadinho soltou uma frase altamente machista. E ele vai lembrar disso. E, então, assim, Verdade, verdade. quem é machista? Nós somos, né? Em pleno 2005 ainda somos, Sim. todos nós somos. Gente, Então, criar esse estado de consciência talvez seja a primeira denúncia que a Clara quer fazer para a gente. É entendermos que o machista ele não está lá fora, ele está aqui dentro. O machismo ele não está lá na rua, ele está aqui dentro. Ele não está fora da TI, ele está aqui dentro. Então, a primeira coisa é a gente entender isso, para que a gente possa. Eu falo isso direto nas palestras às vezes, que eu vou dar. A gente só pode ser curado de uma doença quando a gente se reconhece como doente. Então, esse é o primeiro passo. E acho que o primeiro passo que a Clara está dando para a gente aqui hoje é dizendo para nós que nós somos doentes, que nós estamos doentes. E aí cabe a gente fazer esse processo, digerir isso, né, passar por isso, para que a gente possa entender qual o caminho a gente vai seguir para que a gente possa se curar. Temos dois caminhos: optar por não curar e continuar doente, e sermos a pessoa que em pleno 2025, 26, 27, vamos escrever no Google como matar uma mulher e esconder o corpo, tal. Ou podemos buscar um caminho de melhorar como gente, como pessoa, como ser humano. Era isso. Desculpa, Clara. Boa, Alexandre. Não, foi ótimo. Muito bom. O Andrew fez uma provocação, né, de como que a gente confronta, né, o machismo e toda a condição estrutural que ele existe, né? Então eu queria ir no sentido do que o Ricardo comentou e finalmente usar o termo que o próprio Tiago utilizou, que é a questão de coragem, né? O Tiago utilizou esse termo, coragem. Eu acho que é isso, a contestação, o embate, ele exige coragem, ele é extremamente desconfortável, né? Se qualquer um de nós aqui entrarmos agora em uma discussão mais acalorada, acho que ninguém vai entender isso como algo agradável, divertido. Então, o combate ao machismo, o combate a qualquer tipo de injustiça passa pela coragem, pelo desconforto, pelo sofrimento, né? Não tem como esperar da melhoria do ser humano, da sociedade como um todo, através de conforto, de tranquilidade. Eu vejo nesse sentido. Não tem como você combater o machismo com tranquilidade, com paz, e simplesmente com contestação mesmo, utilizando o termo que o próprio Thiago utilizou, no sentido de coragem. E queria completar, né? O Alexandre, para mim, foi bem feliz aqui agora. Ele citou os stories. E se a gente retomar recentemente, aqui no final de janeiro, eu acho, houve, se não me engano, no estado do Goiás, um cara que matou uma síndica do prédio, né? E se a gente voltar pro dezembro, se não me engano, a gente teve o caso brutal no estado de São Paulo, do cara que atropelou a mulher e arrastou ela, né? Em torno do Rio Tietê ali por mais de 1 quilômetro, né? O tamanho da brutalidade e o quanto é grotesco, né? Esses pequenos não, esses poucos exemplos que eu dei de tantos que acontecem diariamente, né? E o Alexandre, acho que ele toca bem nisso quando ele cita isso de forma imediata ali, sabe? Então, acreditar que o machismo, que ainda, se espantar com o machismo ainda no século XXI, é sim de se espantar, mas que ele ainda é muito presente, né? Não acho que não dá para acreditar no sentido tipo, nossa, não é possível, sim, é plenamente possível, infelizmente, né? Acho que essa palestra aí por parte da Clara vai nesse sentido, a importância disso. Perfeito. Bom, acho que agora é minha vez aqui. Eu queria complementar duas coisas. Acho que primeiro em relação à provocação aí que o Cal trouxe, né, para a gente refletir. Eu acho que é tão importante o que a Clara trouxe em relação ao apoio, né, dos homens no combate ao machismo, porque não sei se as outras mulheres aqui também já passaram por isso, mas às vezes a gente é pega tão de surpresa com alguns comentários e algumas situações que a gente não tem reação imediata, né? Então, assim, a gente sabe que Total. aquilo está errado, a gente sentiu aquilo, mas a gente foi pego tão surpresa que a gente não esperava, às vezes, de quem veio, no momento que veio, que às vezes a gente não consegue reagir na hora, mas talvez uma pessoa do lado, seja uma mulher, seja um homem que esteja presenciando aquilo, seria importante, né, ter essa reação ali no momento para a gente evitar que esse comportamento seja tratado como natural. E complementando também essa naturalidade, agora é uma outra provocação que eu faço, também pegando um gancho que o Thiago brincou que ele falou, não sei quem falou isso com a Gisele, mas acabou marcando muito ela ali,
eu acho que essa fala foi tão importante porque, na verdade, a gente que passa, né, por esse tipo de comentário, a gente lembra, isso marca mesmo. Mas para a pessoa Quem que fala nunca fez, lembra. é tão natural que ela não lembra. A Exato. pessoa falou na naturalidade ali, no momento, né? E às vezes nem gravou aquilo como algo importante, né? Passou batido. Então, acho que para quem realmente ouve, quem passa por isso, vai ficar marcado mesmo. Acho que, Karina, eu concordo plenamente. Igual o pessoal, a gente sempre fala, o pessoal sempre fala, né? Quem apanha, como é que é? Quem bate, Quem quem bate apanha nunca lembra, quem lembra, quem bate apanha não nunca é É, isso esquece. aí. é. Esse é o termo. Tipo assim, eu acho que a gente é muito. Por que que quando eu falo que eu no século XXI, né, a gente não vê o racismo, mas talvez é porque a nossa sociedade, assim, o nosso convívio não tem tão entranhado igual tem. Igual, por exemplo, Não, é porque ele vem maquiado mesmo. você entendeu? Igual a Gi fala, as coisinhas pequenas. A Gi até mandou ali, né, Gi? Às vezes a brincadeira, né? Fica, às vezes, a brincadeira tem amizade. E às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa não se mostrou incomodada, você vai lá e continua falando, e a pessoa não se mostra incomodada, mas por dentro tá incomodada. Então acho que a gente tem que expor mesmo. Igual, por exemplo, eu tinha uma visão quando começou a reunião. Claro que a gente já sai da reunião com outra, né? Dessa reunião não, da palestra aqui com outra, claro. E acho que todo mundo tem espaço para melhorar. Acho que eu concordo muito com o comentário do Cadinho ali, que vem trazer para melhorar, do Pedro também. Isso a gente tenta moldar para melhorar as pessoas, né? Então, os comentários dele, talvez eu tenha uma visão que a partir do momento que eles falem, eu passo a ter uma outra visão. Então, é importante até essa exposição deles, por exemplo. é, quando eu falo que eu não concordaria com a questão do machismo, para mim, a questão de agressão à mulher, isso extrapola até o machismo. Isso para mim já é uma coisa que não deveria nem ser tratado como machismo. Isso para mim já chega a beirar o absurdo, entendeu? Feminicídio. Então, né, nem só homicídio. Eu falo você xingar mesmo uma mulher, você brigar com a mulher, levantar a mão para uma mulher. Igual meu pai fala, eu nunca vi meu pai levantar a mão para minha mãe e é uma coisa que eu aprendi, que não se levanta a mão para uma mulher. Então, por isso que eu falo Mas que eu acho um a absurdo. violência não é só física, né? Não, mas é isso que eu tô falando, Gi. E quando, por exemplo, comenta, talvez um comentário que a gente faz, que a pessoa que estiver incomodada também, que a mulher, eu acho que o Pedro também posicionou muito bem. O Pedro já me expôs um lado, o Cadinho expôs outro, é o outro lado que a gente comenta. A pessoa também tem que falar, "Ô, isso me incomodou." Até para que a pessoa que falou, porque às vezes a pessoa que falou, ela falou com o sentido, tipo assim, achando que aquilo ali foi uma coisa leve. E se a pessoa Thiago, que ficou incomodada falar com ela pode melhorar também, entendeu? E todo mas mundo é o que a melhora. Karina. Desculpa, Thiago, mas foi o que a Karina acabou de falar. Muitas das vezes, quando você recebe uma agressão Fica tão verbal, sem, você não tem reação. Então, aqui a gente está falando de machismo, né? Mas pensa em alguma outra situação que você provavelmente já passou, em que alguém fez, vou colocar aqui brincadeira, mas não é brincadeira, né? Alguém te Aham. ofendeu, falou alguma coisa que você não gostou e que na hora você não teve uma reação. Você Não foi teve para nem o que casa falar. triste, né? Você teve que digerir aquilo ali durante um tempo, teve que refletir muito sobre aquilo, ficou com raiva. Então, pensa num ambiente corporativo em que muitas das vezes você não tem a quem recorrer. Você vai falar isso para quem? De que forma? Você está com medo de perder o emprego? Você está com medo de perder um projeto? Exatamente. Então, Exatamente. na grande maioria das vezes, não tem esse tempo de reação e também não tem nem para quem falar, sabe? Então, claro, se posicionar, a gente já aprendeu aqui que é muito importante, mas a reflexão que cada um deveria fazer, deve fazer, de fato não fazer a brincadeira, sabe? Não precisar chegar no ponto de fazer uma Tentar brincadeira e evitar. alguém ter que falar que aquilo ali é errado, explicar o óbvio, sabe? Muito bom. Eu concordo plenamente, ô Marçal. Assim, mas eu, como uma pessoa, depois, vamos supor que você não tem uma reação no momento, mas eu gostaria que a pessoa depois, eu como pessoa, tô falando de mim agora, tá? Pô, eu sou uma pessoa muito brincalhão, então quando eu tivesse feito uma brincadeira, essa pessoa chegou e falou assim, Thiago, eu não a pessoa depois que ela digerir,
Eu acho que a pessoa não digere, né? A pessoa que sofreu não vai digerir. Mas a pessoa poderia depois chegar perto da gente comentar, até para a gente tentar melhorar isso. E parte um pouco do hábito de você aprender a ter a coragem para ter uma ação contra aquilo. Porque, beleza, no primeiro momento você ficou sem entender. Mas depois tem que ter uma coragem de revelar aquilo. Porque senão você vai sempre só engolir, entendeu? É, e É, aquela questão, e se você não tomou atitude no primeiro. Beleza, você não tomou atitude no primeiro momento, você não tomou no segundo, você não tomou no terceiro, você não vai aprender a ter coragem de tomar atitude nunca. E você vai estar sempre sim, mas engolindo a culpa é sapo. sempre da vítima. Não, não tô Ilustrando uma falando. coisa que o Não, Lucas Gisele, eu não tô disse. falando. Não. A frase, olha pra você ver. A frase não foi essa. A frase foi que às vezes acontece uma coisa, às vezes quem falou Mas nem é sabe. porque eu não reclamei, eu preciso ficar ouvindo isso o tempo todo? Porque, Não, assim, não. ilustrando a fala do Lucas, Thiago, ilustrando a fala do Lucas, se coloque no lugar do outro. Se te incomoda, não faça. É simples. Não precisa de você fazer e eu reclamar, você fazer, assim, você entre aspas, alguém fazer e eu Não, reclamar a gente tá entendendo N que é só. vezes para que eu mostrar que me incomoda, sabe? Se algo que pode te incomodar, vai me incomodar também. Então, assim, a culpa não é minha de não ter falado que eu fiquei incomodada com aquilo que eu ouvi. A culpa não é minha de não ter falado que eu fiquei incomodada, de não ter sabido sobre algumas movimentações do meu próprio time que eu, como líder, não fiquei sabendo. A culpa não é minha de que eu não falei. A culpa é de quem fez, que não levou em consideração de que agora eu, como mulher, ocupo uma posição de respeito, assim como todos os outros líderes, que deveria ser levado em consideração, e não que eu não falei porque eu fiquei chateada. Então, assim, é uma coisa que nem precisa acontecer para que eu chegue ao ponto de falar que eu fiquei incomodada. Essa é a questão. E eu acho que a Gisele está falando muito de um lugar assim que hoje a gente tem conhecimento que é difundido. Então, assim, a internet está lotada de conhecimento. Então, não é como se a gente realmente Não pode não conhecesse. saber das coisas, mas a gente também pode procurar saber das coisas, né? Ter a iniciativa de saber se aquilo é uma coisa legal de se fazer ou não. Então, ela tá falando que assim, a gente realmente não tem obrigação. Inclusive, quando existem falas, assim, né, que são é, falas machistas, isso pode até gerar uma denúncia por parte da mulher e tá tudo bem. Inclusive, eu acho que é uma das ferramentas que a gente tem aí. Mas é sobre isso, assim, é sobre buscar esse conhecimento por fora também, sabe? Porque hoje a gente tem informação muito difundida por aí. Eu ia fazer um comentário aqui, mas a Gisele já falou praticamente tudo que eu ia falar, porque realmente não podemos colocar a responsabilidade para a pessoa ter que se questionar, ter que confrontar a pessoa que está falando. Meio que não faz sentido, e cada um é cada um. Tem pessoas que vão ter N cenários ali, talvez algum trauma, o medo de perder emprego, igual comentaram aí, que impossibilita a pessoa a ficar travada, não vai conseguir fazer nada. E vai ter outras pessoas que vão conseguir confrontar, mas cada um é cada um. Não tem como tacar essa responsabilidade para a pessoa que está passando por aquele constrangimento. Realmente a gente tem que parar e pensar em cada vez que abre a boca e onde que está, que ambiente está, se pode ferir alguém, se não pode ferir alguém. Não é uma coisa simples, né? O nosso convívio ali, Exatamente. a forma que a gente foi criado, realmente faz. Isso aí é todo mundo mesmo, todo mundo fala alguma coisa errada em algum momento. Mas é legal quando a gente mesmo identifica, né? Às vezes sai da boca É, e a gente mesmo fala, ô, merda que eu na falei. hora a gente já Sim, presta atenção. Isso é muito legal mesmo. exatamente. Muito bom. Mais alguém, gente? Quer trazer algum ponto? Acho que é isso, então. O que a Karina falou, só para finalizar mesmo, eu achei muito legal o que ela falou, gente, isso eu vejo tanto, já aconteceu comigo também, que é quando a gente não espera que alguém fale uma coisa tão absurda e você não estava esperando, você fica sem reação. E, inclusive, é legal a gente pensar que às vezes a gente até se sente culpado por não ter tido uma reação. Eu já passei por isso. Uma pessoa falou alguma coisa, eu fiquei em choque que a pessoa falou aqui, e depois eu me senti culpada ainda porque eu não tive reação. Então, é bom que, né, as pessoas se sensibilizem sobre essa situação, porque talvez você pode se posicionar ali por aquela mulher, você pode acolher também, né, puxar ela para conversar ali, ver o que ela tá sentindo, porque isso aí, gente, é mais comum do que a gente imagina. Nossa, é presente demais, assim.
Mas é isso, gente. Pode falar, Karina. Não, só complementar que eu também tenho essa sensação, a mesma sensação que você. Aí eu tenho vários diálogos assim internos do que eu poderia ter falado e não consegui. Eu Mas- também. Nossa. É isso. As experiências não são individuais com mulheres, quando a gente fala de mulheres. Beleza, acho que é isso então, né, Clara? Fechamos. Nosso encontro aqui acho que foi muito produtivo. Começamos acho que com o pé direito aí, né, nas nossas palestras. Acho que foi muito bom, um momento de reflexão, a gente conseguiu conversar. E é isso, agradecer novamente, Clara, você, pela sua disponibilidade, por esse momento aí com a gente. E vamos que vamos. Lembrando todo mundo que as gravações, né, estão salvas, a gente vai compartilhar para todo mundo. Quem quiser assistir de novo, compartilhar para quem às vezes está de férias, né, não pôde participar aqui no momento. E em breve teremos aí a próxima, em março, né, com mais um tema para a gente discutir. Obrigada, gente. Ô, Karina, eu posso só Oi. fazer um adendo aqui, é só porque eu não tenho certeza. Ô, Clara, você trabalha aonde? Só, tipo assim, questão que eu acho que ou eu não prestei atenção, ou então você não falou, tipo assim, aonde que você trabalha hoje, tipo assim, algumas coisas sua. Que eu tenho certeza que eu já te vi em algum canto, alguma startup, não sei. Será que eu já trabalhei na DTI? A DTI consultoria de tecnologia, na Savassi. Já trabalhei na JFox também, que é uma consultoria de Salesforce. E hoje trabalho na Height. Então pode ser por causa do Salesforce, talvez. Mas aí Será? acho que seria mais por causa da minha esposa. Ai, como é que ela chama? Ela chama Nicole Fiorini, não sei se então eu tô confundindo. Não sei, mas Não, mas tudo bem, era só isso. Sigam a Clara no LinkedIn. Tá. Sim, com certeza, ainda mais que gera bastante conteúdo bom. Só fechar um raciocínio aqui. Eu entrei com uma mentalidade na reunião, vou sair com outro, vou rever a palestra. E obrigado, principalmente, por dar abertura aí para cada um ter a sua opinião, né? Eu acho que cada um tem uma opinião e é direito de todo mundo. E às vezes o que eu enxergo como uma coisa, outra pessoa pode não enxergar. Mas a questão de melhoria, a gente tem que melhorar indiferente do termo, indiferente do assunto. Que todo mundo tenha sua parcela de consciência e que todo mundo tenha coragem para eliminar isso. E que se aconteceu uma vez, a gente não teve a coragem, na segunda que a gente passa a ter, para que a gente possa fazer um mundo melhor. E obrigado por estar Isso com a aí, gente aí. Espero que outros temas, espero que venham outros temas também. Todo tema é polêmico, né? Eu acho que é polêmico, esse tema é muito polêmico. Então que venham outros temas assim para que a gente possa fazer um ambiente melhor, não só no trabalho, em casa. Não deveria, mas como está estrutural, a gente tem que melhorar, né? O que não deveria, o que tem, a gente tem que mudar. Não deveria ter um monte de coisa no mundo, mas tem, fazer o quê? Ainda mais nós que temos filhos homens. Então principalmente. a gente tem que já... Principalmente. Então, mas aqui em casa quem manda é a mulher, então os meus não vão ter isso, não. Independente Olha, disso. Olha, outro machismo. Esse não é machismo, não. A minha mulher que manda, isso é machismo. Todos os dias. Pelo amor de Deus. Faça um relatório. Vai rever tudo. O Thiago tá bugado depois dessa reunião. Eu tô agoniado. Thiago não aprendeu nada. Segue a Clara, Thiago. Eu tô muito agoniado. Eu vou até procurar um psicólogo. Você é psicóloga, né, Clara? Eu vou procurar uns terapeutas. Vou procurar fazer umas terapias aí pra ver se eu melhoro. Ai, gente, mas meu LinkedIn lá é Clara Prates Parra. Se quiserem conectar, conversar sobre, fiquem super à vontade. E vou agradecer também, gente. Foi muito legal. Eu gosto muito que as pessoas falem, assim, igual a gente falou, né? Eu acho que gera muito conhecimento, então muito, muito bom mesmo. E muito obrigada pela oportunidade também. Que eu acho que todo mundo acaba me dando, né? A oportunidade de trazer os pontos e discutir junto. Sim. Muito obrigado também, Clara. Obrigada, Clara, foi ótimo. Obrigada, pessoal. Tá ótimo. Obrigada, Tchau, tchau. Clara. Tchau, tchau. Obrigada, Clara. Tchauzinho, gente. Foi excelente. Obrigado. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Clara. Obrigado, pessoal.